Olá, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nessa manhã de terça-feira, hoje dia 24 de janeiro. Hoje celebra-se o Dia da Previdência Social, o Dia da Instituição do Casamento Civil no Brasil e também o Dia da nossa Constituição. E como nós precisamos de orar para que a nossa Constituição ela seja resgatada no sentido de ser respeitada, pois segundo alguns cientistas políticos, a nossa Constituição há muito que foi rasgada. Portanto, oremos para que essa lei da Carta Magna seja resgatada no sentido de ser respeitada por todos aqueles que exercem autoridade em nosso país. A Opção para a Vida, dentro de instantes, estará trazendo mais uma reflexão para a sua meditação. Eu espero que você esteja com seu coração aberto e receptivo para receber a palavra de Deus dentro de instantes. Mas antes, quero deixá-los com esta belíssima música, interpretada por um dos cantores do ministério da LPC. Deleite-se com esta música. Vida, momentos difíceis, parece que não vamos conseguir. A paz da alma já se foi há tempo, o mundo desabou sobre você. O dia de amanhã não sai da mente, pensando no que pode acontecer. Mas lembre da promessa do bom mestre, descanse que eu cuido de você. As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Se você pode descansar no seu Jesus, diga a Ele: eu confio em Ti, Senhor. Vitória para aquele que espera, com fé e esperança em Deus. Os olhos de Deus estão vendo, atentos para o seu viver. Não fique com a alma ansiosa, confie no Deus de poder. Sabe o que Ele faz? A tempestade Ele acalma, só Ele o futuro prevê. As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus.
Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Vamos ler Salmo 73, versículo 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Vamos ler mais uma vez? Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Amém? Podem sentar. O título daquilo que nós vamos falar hoje à noite tem o seguinte tema: o que Deus espera de mim. Vamos dizer comigo? Você que está em casa também. O que Deus espera de mim. Mais uma vez, o que Deus espera de mim. Essa passagem que eu acabei de ler é uma resposta àquilo que Deus espera de mim e de você. O versículo que nós lemos, o salmista diz, o autor do salmo é Asaf, músico: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. E eu quero começar lembrando aos irmãos que quando nós não conhecíamos a Deus nem a sua palavra, ou seja, considerando o tempo que o Deus que nós hoje conhecemos se manifestou e se revela a mim e a você e a todos nós através da palavra revelada, nós descobrimos, como cantamos há pouco, o corinho que a ênfase era, o estribilho do coro é: Deus é fiel, Ele é fiel. Então nós aprendemos depois da nossa conversão que o Deus que nós servimos hoje, além de ser eterno, Ele é fiel, Ele é infalível, Ele é verdadeiro. A sua palavra é digna de toda aceitação, pois é de confiança, porque são proferidas por o único Deus, que é absoluto, que não falha em nenhum momento, não falhou, nem falha, nem falhará, e nem pode mentir. Ele é a fonte inesgotável do amor, conforme nos diz João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porquanto Ele é a fonte inesgotável desse amor. E a Bíblia diz que Deus não é o homem para que minta, Ele, portanto, é fiel. Nem o seu Filho, como homem quando aqui esteve, demonstrou o seu profundo e imensurável amor, e a prova maior foi Ele ter dado a sua vida por cada um de nós. Então Deus não é o homem para que minta, nem o Filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não cumprirá? Ou seja, nós passamos a conhecer por convivência o Deus que nós podemos dizer, Ele é real, Ele é fiel,
Ele vive e reina para todo sempre. Esse é o Deus que deu a maior prova do seu amor por todos nós. E Ele, portanto, é digno de ser crido, de ser colocado em xeque. E quando eu digo em xeque branco, porque Ele não falha. Quem pode dizer amém? Então, meus irmãos, no mínimo, Ele deveria receber da nossa parte um reconhecimento à altura do seu caráter, à altura dos seus atributos, e que Ele, como é aquele que não falha, nós não podemos deixar de reconhecer que esse ser é o único, como diz o salmista: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me compraza na terra. Nem anjos, nem arcanjos, nem serafins, nem querubins, seres espirituais perfeitos, ou seja, os que não caíram. Mas não é neles que nós devemos pôr a nossa confiança e esperança, mas no Deus que criou os anjos, os arcanjos, serafins e querubins. Porque Ele é aquele que pode realmente ser o único para ser invocado, como nós invocamos hoje, antes do culto, quando oramos, falar com Ele, suplicar a sua bênção sobre a nossa vida. Mas, lamentavelmente, podemos assim dizer, o homem natural, o homem que não teve ainda uma experiência, nem um encontro pessoal com Ele, obviamente, se comporta de modo que tudo que o homem faz não agrada a Deus. Antes, pelo contrário, provoca a ira de Deus, entristece o Espírito Santo de Deus, ofende a santidade de Deus, ofende a sua palavra. É por isso que Isaías, no primeiro capítulo, versos 2 e 3, ele diz: ouvi céus e dai ouvidos, ó terra, criei filhos e os exaltei, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu dono, o jumento, um animal irracional, conhece o lugar da sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece, o meu povo não me reconhece. É um desabafo divino, conforme Isaías descreve, capítulo 1, versículos 1 e 2. Então, para aqueles que não conhecem esse Deus, ele diz: olha, o boi conhece o seu dono, o jumento a sua manjedoura, o lugar da sua manjedoura, mas o meu povo não entende, o meu povo não conhece. Ou seja, aqueles que tinham tudo para crer, tinham tudo para confiar e para depender dele. Porém, a essa pergunta, o que Deus espera de mim e de você, nós vamos dar as respostas. Temos 5 respostas a essa pergunta. E a resposta, meus irmãos, é que eu reconheça que Ele é único, que o Senhor é absoluto. Não há, portanto, outro além de Ti, em quem eu possa esperar, em quem eu possa confiar. Por isso Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. É por isso que nós precisamos, nessa noite, fazermos uma introspecção. O que é que Deus espera de mim e de você? Que foi somente quando o homem, criado conforme a sua imagem e semelhança, pôde realmente ter um encontro pessoal com aquele que é o autor da nossa vida. Daí o título: o que Deus espera de mim. Veremos, portanto, 5 principais coisas que Ele espera de mim e de você. Primeiro, meus irmãos, depois que nós tivemos um encontro pessoal com Ele, o Senhor espera que nós o amemos sobre todas as coisas. Essa é a primeira coisa que Ele espera de mim e de você.
que nós o amemos. Amemos verdadeiramente. E esse amor deve estar acima de tudo e sobre todas as coisas. Quando o Senhor estabeleceu os decálogos, Ele deixou um código divino que tem como primeiro mandamento aquilo que encontramos lá em Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 5. Então falou Deus sobre estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, e que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Enquanto nós não conhecíamos a palavra de Deus, nem conhecíamos o Deus que nós passamos a nos relacionar com Ele, nós não sabíamos, nós não conhecíamos que esse Deus único e verdadeiro é o único que deve ser realmente buscado para ser invocado. É o único, não há outro. Então, quando a gente se converte ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passamos a amar a Deus e a buscá-lo em primeiro lugar. Como o próprio Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é que você tem buscado em primeiro lugar na sua vida? O que é que você tem programado? Quais são os projetos que você tem? Quais são as prioridades que você tem na sua vida? Deus está em primeiro lugar? Deus espera isso de você. Deus espera isso de mim. Se eu digo, conforme o salmista descreve: quem mais tenho eu no céu, não há outro em quem me compraza na terra. Eu não tenho outra pessoa, eu não tenho alguém aqui, por mais importante que seja, que eu não considere que deve ocupar o primeiro lugar na minha vida. E Deus espera isso de mim e de você. Deus espera isso de mim e de você. Por quê? Lembre-se, Jesus disse: aquele que não deixar pai, mãe, filhos, esposa, esposo, irmão, marido, mulher, por amor de mim, não é digno de ser meu discípulo. Há uma tradução que diz: aquele que não aborrece pai, mãe, mulher, filho, filha, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Jesus não estava mandando a gente aborrecer ninguém, nem desprezar, nem tampouco deixar. Mas se alguém, por causa do apego, da consideração, das afinidades, do amor, que está muitas vezes impregnado em nossas mentes, em nossos corações, por alguém, por mais importante que você julgue, que você tenha na sua vida, ao ponto de você não seguir a Jesus, não obedecer a sua palavra, não procurar realmente reconhecer que Ele é aquele que deve ocupar o primeiro lugar na sua vida, então você não é digno dele. Você está amando mais o seu marido, mais a sua esposa, mais o seu pai, mais a sua mãe, e eles, para você não aborrecê-los, não causar algum aborrecimento, prefere não constrangê-los e deixa então e despreza a Jesus. É isso que ele quis dizer. Por exemplo, quando o Senhor chamou Abraão e fez-lhe uma promessa, ele estava avançado em idade, ele tinha 100 anos de idade, Sara, sua mulher, 99, ela, além do mais, era estéril, já tinha passado o costume das mulheres, ela não podia gerar filhos. Deus faz-lhe uma promessa, e Deus disse que a sua geração seria, a sua prole seria como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. Abraão creu nessa promessa. Deus então lhe deu Isaque. Isaque era seu filho único, filho amado, filho querido. Agora Deus chega para Abraão e diz: olha, me ofereça esse filho em sacrifício. Sobe ao monte Moriá e oferece esse filho em sacrifício. Eu quero esse filho.
Abraão poderia entrar ficar confuso, dizer: ó Deus, tu me prometeste um filho único e agora tu pedes que eu te ofereça em sacrifício. Senhor, o Senhor não está equivocado. O Senhor não vai, isso não é uma contradição. Abraão não argumentou com Deus. Simplesmente, ele chamou o menino, subiram ao monte, que hoje é o monte lá onde está aquela mesquita de Omar, aquela mesquita de cúpula dourada, foi ali mesmo, naquele monte. E aí o Senhor manda que Abraão sobe com seu filho Isaque, e lá quando ele vai executar o seu filho, o Senhor disse: Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora sei que temes a Deus. Sabe, irmãos, o que é que Deus estava dizendo, provando a Abraão? Eu quero saber se esse único filho que eu te dei, filho da promessa, você passou, depois que ele nasceu, depois que você passou a conviver com ele, se esse filho é mais importante do que eu, esse filho que eu te dei único, você tem mais amor por ele do que a mim? E Abraão deu prova que não. Às vezes eu digo à minha esposa: olha, eu lhe amo muito, ela é testemunha disso, mas eu lhe amo menos do que a Jesus. Meu amor por Jesus é maior do que o amor por você, e não pode ser diferente. Há pessoas que estão amando mais o filho do que a Jesus, idolatrando a mulher, o marido, o pai, a mãe, seja lá o que for. Deus espera que você demonstre um amor profundo por Ele, e que Ele esteja ocupando o primeiro lugar no seu coração, o primeiro lugar na sua vida. É isso que Deus espera de mim. Se é que você reconhece: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me compraza na terra. Não há, senão Ele e somente Ele. Portanto, é isso que Deus espera de mim e de você, que eu o ame profundamente, que eu ame verdadeiramente, que eu prove que Ele ocupa o primeiro lugar na minha vida, em todas as minhas atitudes, em tudo que eu projetar, em todos os planos que eu tiver. Um dos intérpretes da lei perguntou a Jesus: mestre, qual é o primeiro mandamento da lei? Respondeu Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Inclusive Jesus citou o que está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que nós estudamos hoje de manhã na escola dominical. Jesus citou exatamente esse versículo, Deuteronômio 6,4. Ou seja, Deus espera que eu e você, cada um de nós, reconheçamos que Deus deve estar acima de tudo e sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. É isso que Deus espera de mim e de você. Aquele, portanto, que pensar como deve viver, ou como Deus espera que você viva, essa é a primeira lição. Ame a Deus sobre todas as coisas. Segunda coisa: quem mais tenho eu no céu e que me compraza na terra? Segunda coisa é que nós, irmãos, quando abrimos o nosso coração para crer na palavra de Deus, nós precisamos reconhecer que esse Deus é um ser absoluto. Não há outro Deus além dele. Não existe outro além de mim, diz o Senhor. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus. Isso significa dizer, irmãos, o que Paulo filosofou lá em Atenas, quando ele esteve na Grécia, depois que estava lá no Areópago, em Atenas. Ele disse: nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Paulo filosofou ali: nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele, portanto,
é aquele que nos sustenta. Ele é aquele que provê o que nós precisamos para sobreviver. Diferente, meus irmãos, daquilo que estão crendo por aí que eu digo mundo afora, que Deus é o Estado, que Deus é quem faz as provisões. Na concepção deles, o Estado é quem vai lhe dar de comer, o Estado é quem vai lhe dar a saúde, o Estado é quem vai cuidar dos seus filhos, o Estado é quem vai controlar e administrar tudo que há no seu país ou no mundo. Puro engano, ledo engano. Deus é aquele que realmente promete e cumpre. O homem, ele diz: eu não sou homem para que minta, eu não sou homem que promete e não cumpre. Portanto, meus irmãos, o que Deus espera de mim é que eu creia que Ele é aquele ser único, absoluto, que pode todas as coisas, porque o próprio Jesus nos diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então Asaf, neste salmo, ele declarou: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Etã, um outro autor de um outro salmo, 89, versículo 6, o Esdraíta, ele declarou: pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Isso foi uma reflexão de Etã, que também é autor de um dos salmos, no caso o Salmo 89, versículo 6, ele declara: pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Espero em Deus que amanhã você volte a estar em sintonia conosco para ouvir a continuidade desta palavra. É que o nosso tempo acabou. Temos a duração apenas de 30 minutos, mas eu creio que você que está desejoso de continuar ouvindo a conclusão, deverá estar conosco amanhã com certeza. Quero agradecer a todos que estiveram conosco, mas nesses instantes finais quero lembrar a todos que a Igreja do Calvário, durante esse mês de janeiro, mês branco, está promovendo sempre a EBD, na Escola Dominical, palestras, mensagens, devocionais alusivas ao mês branco, que fala da depressão, da ansiedade, problemas congêneres, problemas psicossomáticos. Então, se você conhece alguém ou tem alguém na sua família que tem problemas de depressão, leve-a, convide-a para que esteja conosco nesse domingo. Estamos, mais uma vez, terminando o mês, realizando uma palestra durante o período da Escola Dominical. De 9 às 11 da manhã, Igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, ao lado do Monumento do Centenário, no início do giradouro da Avenida Brasília. Não tem erro. Então compareça e certamente Deus vai abençoar profundamente a sua vida, a sua família e o seu coração. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Enquanto a violência acabar com o povão da Baixada, e quem sabe tudo disser que não sabe de nada, enquanto os salários morrerem de velhos nas filas e os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las, enquanto a doença tomar o lugar da saúde e quem prometeu ser do povo mudar de atitude, enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa e a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não. Só com muito amor a gente muda esse país, só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem
conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso, é